Ok, gente, olá a todos novamente. E agora vamos realmente começar o nosso trabalho, né? Módulo 1, unidade 1. Então, como se constrói o conhecimento e quais são os tipos de conhecimento que existem? Vamos, nesse primeiro momento, vamos trabalhar com as ideias do conhecimento. Quais os tipos de conhecimento que existem? Vamos passar um pouco pelo conhecimento empírico, conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Vamos trabalhar, no segundo momento desta mesma aula, sobre a metodologia científica, método científico e a relação entre metodologia e o seu TCC, que é o que, no momento, você mais se interessa. Não é isso? Então, vamos pensar sobre conhecimento. Como é que você acha que aquilo que você sabe, as coisas que você sabe em todos os âmbitos, foram construídas em você? Como o conhecimento que você tem foi construído? Pense bem, não foi por meio dos desafios que você encontrou no seu cotidiano? Não é isso que faz com que a gente aprenda? Então, o sujeito, nós, diante dos nossos desafios, nós somos levados à aprendizagem, a conhecer as coisas. Né? Assim se forma o conhecimento. Só que esses desafios e as formas de conhecer são inúmeras, e nós sabemos disso. Por exemplo, nós temos o conhecimento de senso comum, que é aquele construído no cotidiano da nossa vida, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Vamos destacar um pouco cada um deles. No seu material, você tem aí, você deverá ver, quando você estiver acompanhando o material, que existe como ilustração uma figura famosa, clássica, de uma senhora numa cozinha. Né? Esse movimento, essa atividade de cozinhar, é uma atividade que ela aprendeu na experiência, de repente, de mãe para filha, né? E de acordo com as necessidades, ela foi ampliando. É um conhecimento? É lógico que é um conhecimento, que nós chamamos de conhecimento empírico ou conhecimento de senso comum. Assim como as parteiras, quando precisam realizar o trabalho, o folclore que existe na sua cidade, na sua região, no seu país, tudo isso que faz parte da experiência, da vivência, dos desafios cotidianos e que a pessoa vai fazendo, construindo por experimentação, por erro e acerto, esse é o conhecimento chamado de conhecimento de senso comum. Num segundo momento, nós veremos o conhecimento filosófico. E, normalmente, quando você se depara diante de assuntos dessa natureza, se você vai fazer uma pesquisa numa enciclopédia, na internet, você se depara com uma grande interrogação. O que essa interrogação tem a ver com o conhecimento filosófico? Ela é a base do conhecimento filosófico, porque é a pergunta, o questionamento constante que o sujeito faz do mundo, dos problemas que o cerca, da origem das coisas, é esse o fundamento do conhecimento filosófico. O filósofo é aquele que procura sempre a origem, buscando o certo e errado por meio da razão. Né? Ele tem uma lógica de raciocínio, por isso que se chama de raciocínio lógico, indutivo, dedutivo, que as pessoas sempre comentam. Então, está baseado na forma como a pessoa, o sujeito, vai buscando racionalmente a resposta para as suas perguntas. Na apostila, você poderá se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. O terceiro tipo de conhecimento que nós estamos abordando aqui, não queremos dizer que só tem esses 4 não, viu, gente? Você vai encontrar outros tipos de conhecimento. Vamos aqui focalizar esses 4 que são mais abrangentes. É o conhecimento religioso. Então, em que se baseia o conhecimento religioso? Baseia-se na fé, baseia-se nas doutrinas, nas proposições que cada religião tem e em que ela se fundamenta. Então, você tem no seu material alguns símbolos, né, que representam cada religião. Então, você vê, por exemplo, o símbolo a cruz, que representa o cristianismo, e muitos outros. O importante que você entenda aqui é que conhecimento religioso ele é baseado na fé,
E sendo baseado na fé, ele é inquestionável. Ninguém pode ficar em busca de, pode provar isso? Não tem jeito de provar. É a sua fé que conduz. Num último momento aqui, nós vamos trazer para vocês o conhecimento científico, que num ambiente acadêmico como é o nosso, é o que mais interessa. Não quer dizer que os demais estejam deixados de lado. Mas aqui, no ambiente acadêmico, é o ambiente propício, o ambiente adequado para a construção do conhecimento científico. E em que se baseia o conhecimento científico? Vamos ler juntos aí no slide. A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Cada palavra desse conceito, pessoal, cada termo tem um sentido específico, tem uma força para identificar o conhecimento científico. Ele é racional porque vem da razão. Né? Não dá para trabalhar com a ciência deixando-se envolver pelas emoções, pelas opiniões, pelos modos de pensar diferentes. Então, nós temos de nos basear pela razão. Ele é sistematizado porque ele trabalha com método. Não é de qualquer forma que se constrói o conhecimento científico. O cidadão, o pesquisador, ele precisa de seguir um sistema, procedimentos metodológicos os quais nós vamos discutir aqui nesse ambiente. Ele tem de ser um conhecimento verificável, porque se você não pode mostrar, se você não pode comprovar, como é que as pessoas vão acreditar? De onde é que você vai tirar a consistência, a veracidade do seu trabalho? Né? E eles têm, o conhecimento científico tem de pertencer a objetos de uma mesma natureza. Não dá para falar, por exemplo, sobre língua e gestão no mesmo trabalho. Não dá para focalizar os dois objetos como objetos de investigação no mesmo trabalho científico. Então, baseado nessa metodologia, nessa sistematização de que o conhecimento científico prescinde, é que existe a necessidade do estudo do método. Né? Então, o que é esse conhecimento científico? Né? Então, qual que é a relação que existe entre o método e a metodologia científica? Então, gente, nós temos de entender o seguinte: existem inúmeros procedimentos metodológicos. E esses procedimentos metodológicos estão à disposição do pesquisador para que ele, de acordo com a sua necessidade, a demanda da sua pesquisa, lance mão do método A, B ou C, dos tipos de método, para ele produzir o seu trabalho. Além disso, nós temos as sistematizações, as estruturas de pesquisa preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Né? É a ABNT que define os critérios de um texto e de uma pesquisa científica. Por fim, nós temos o vínculo institucional. Essa instituição, que pode ser uma instituição de ensino superior ou uma instituição de pesquisa, vai dar o lacre, vai concordar e dizer o carimbo lá: olha, este é um trabalho com o qual nós concordamos e que nós estamos aprovando. Né? Então, esses três, digamos assim, segmentos, eles vão proporcionar o conhecimento científico. Adiante, nós vemos, então, assim, a necessidade de explicar o que é método. O que é método, gente? Nós ouvimos muitas pessoas dizendo: fulano é metódico. Né? O que é fulano ser metódico? Método é um caminho, é um sistema a ser seguido. Quando o pesquisador define a sua pergunta, o seu problema de pesquisa, e ele parte para a pesquisa, ele precisa de antemão saber qual caminho que ele irá trilhar. E é esse caminho sistematizado e aprovado pela epistemologia
que são os representantes do conhecimento na sua instituição de ensino, então é esse caminho que nós chamamos de método, que recebe o nome de método. Muito bem, então nós temos aí um percurso e uma justificativa para que a metodologia científica se insira no seu curso. Então, se o pesquisador precisa conhecer esses caminhos metodológicos para que ele possa planejar o trabalho de pesquisa e depois dar cientificidade, executar esse trabalho que ele planejou. Então, isso aí tudo está a cargo da disciplina metodologia científica, né? Então, é muito importante que nós tragamos aqui uma atenção especial para essa disciplina. Vamos fazer o possível para que você consiga construir o método desejado, consiga separar os 4 tipos de conhecimento em seu trabalho e dando ênfase especial ao conhecimento científico. Muito bem, gente. A próxima aula nós vamos falar especificamente sobre o conhecimento científico. Muito bem.